Então, essa semana, ela foi uma semana de muitas emoções para mim, digamos assim, e diante de desafios emocionais, nós temos uma ótima oportunidade de reflexão sobre as nossas questões. Desde sempre eu falo de um assunto e o mesmo assunto em diversos ângulos, eu sempre falo de um trabalho de voltar ao coração. Pela minha própria experiência de muitos anos no xamanismo, e o xamanismo trabalha com essa temática, o xamanismo norte-americano, caminhar em beleza é estar na presença e estar com a sua energia ancorada no coração. No entanto, nós não sabemos fazer isso. Fica algo muito teórico quando se fala em entrar no coração. E cada oportunidade da vida, que a vida nos coloca, emocional, nós vamos, tanto daquilo que você gosta, quanto aquilo que você desgosta, são verdadeiros mestres para que a gente se auto-observe. Então, essa semana eu tive alguns desafios justamente na polaridade do coisas que eu gosto e não coisas que eu não gosto. E coisas que eu gosto, meu gatinho morreu, um gatinho meu morreu, situações foram surgindo assim repentinas, e como eu tenho meus gatos, infelizmente, são gatos soltos, então aqui nessa região onde eu estou, são gatos que têm FIV e FeLV, então eles morrem muito fácil e muito rápido. Então, quando você começa a criar um vínculo com o animal, você fica preocupado com ele, e é disso que eu quero falar. O quanto que a preocupação que tem a ver com medo e o tanto que o medo nos confunde. Então, o medo ele entra tanto naquilo que eu tenho aversão, mas também naquilo que eu tenho amor. Então, nós temos medo de perder, nós temos medo de não ser aceitos, nós temos medo de várias coisas. E que lá no tabuleiro do Mahalila, o medo, ele não tem uma casa falada medo, mas tem casas que trazem a reflexão do medo, mas não tem o sentimento explicitamente colocado como medo. E eu até entendo isso, porque para mim o medo está muito na ilusão, está muito na casa 2, quando a gente se sente separado da totalidade, do fluxo da vida, e nós começamos um processo de controle. Então, por causa do medo, seja medo de perder alguém, seja medo de perder a saúde, seja medo de perder o gato, seja medo de perder o emprego, medos, eles tomam conta das pessoas de uma maneira geral, mesmo que a pessoa não perceba com muita clareza, naquelas situações, por exemplo, mais fóbicas, onde você tem realmente medo e reconhece ali o medo ele está como uma base de percepção ilusória que nos leva, primeiro, à ilusão de que nós não temos algo que nos conduza e que nós estamos a serviço da vida e as coisas vão acontecendo e são oportunidades, e o medo nos leva a vários outros comportamentos, a comportamentos decorrentes do medo. Então nós podemos, por causa, lá na origem do medo, nós podemos sermos muito controladores, nós criamos situações de controle que aparecem de diversas maneiras. Então hoje, por exemplo, eu me percebi numa situação dessa e falei assim, peraí, e foi isso até que eu resolvi falar sobre isso na live. O que é intuição e o que é o medo? Como eu estava com medo, eu passei uma noite inteira preocupada, sem conseguir soltar o meu coração, por causa do gato. Não é por causa de um gato, o gato para mim ele é importante, todas as suas relações. Então você fica preocupado, no meu caso foi o gato, mas podia ser com seu filho, com um amigo, com uma pessoa, que esta preocupação, ela, à noite principalmente, ela não tem função. Ela é apenas um produto do seu mental e que a pessoa não conseguiu soltar. Então, veja bem, aí o que aconteceu? Quando foi 7 horas da manhã, antes das 7, o gato apareceu. E eu já tinha imaginado várias situações negativas. E aquilo serviu mais uma vez de reforço
sobre a importância de algo que eu tenho falado constantemente e com muito mais clareza, porque com muito mais percepção da importância disso, que é soltar e confiar no fluxo. Então, o fluxo da vida, ele sabe o que faz, mas o problema é que ele pode fazer coisas diferentes do que seu ego desejaria. E ali a gente não confia nessa guiança, nós não confiamos em Deus, isso aqui é a realidade fundamental. O problema de ter essa confiança é que a gente desenvolve uma ilusão de controle. Então, nós não confiamos, mas confiamos ilusoriamente que se eu controlar, eu vou fazer as coisas serem do meu jeito. Isso não é verdade. Em grande parte não é. Em alguma parte pode ser. Então, você pode até comandar, criar realidades para você, e isso é o poder que nós temos, o poder de co-criar realidades, sustentar aquela realidade. Nós somos criadores o tempo inteiro, ou nós estamos criando alguma coisa negativa, um pensamento negativo, uma situação negativa, ou você poderia usar essa mesma energia para co-criar uma situação que corresponda a você. Então você pode gastar o seu tempo e sustentar essa energia do desejo mais tempo para que você co-crie uma realidade que te corresponda. Mas o medo entra aí. E ele atrapalha, inclusive, a sua possibilidade co-criadora de co-criar realidades que são importantes para você, que são fundamentais para você e que você poderia estar co-criando de uma maneira tranquila, mas não consegue fazer por causa do medo. E ali o medo ele é confundido com intuição. Ah, quantas vezes as pessoas confundem o medo? Se tem algo que é confundido com intuição, é o medo, mais do que qualquer outra emoção. Então as pessoas pensam, não, mas eu intuí que eu não deveria fazer isso, eu intuí que isso está assim, ou negativo dessa maneira, eu intuo isso. Isso não é intuição, isso é medo. Como saber a diferença? Só com muita prática de auto-observação. Por quê? A maioria de nós, e a gente pode confundir, é assim, se você não tiver uma prática e um olhar de fato, você vai falar assim, não, isso era intuição, deixei de fazer isso porque meu coração fechou. Então, assim, é olhar para esse coração fechado com um olhar solto e falar, será que isso é medo ou será que isso é intuição? Normalmente, a intuição, ela não vem carregada de emocionalidade. A intuição, ela é neutra, ela não vem com uma carga emocional, ai, que isso vai acontecer, aquilo. Ela mostra, mas ali está uma desprovida de conteúdo emocional, ela não é emocional. Então, quando a gente sente isto, que você sente como uma emoção, isso não é intuição, isto é a emoção. E ali a gente precisa olhar para essa emoção e soltá-la, como tudo. Cada vez mais tenho falado disso e parece que de repente isso virou uma importância para mim de tal maneira que a gente desenvolver uma capacidade de soltar. Por quê? Porque sem soltar, nós não deixamos o nosso coração tranquilo, e sem deixar o coração tranquilo, você não consegue se conectar verdadeiramente. Então, as emoções, elas passam na frente. Então, a plataforma necessária para que a sua essência possa se contactar com você, alinhar-se com você, porque ela está desalinhada de nós. Então, com o nosso sistema de corpo-mente tão desequilibrado, que equivale aos 3 chakras inferiores, a nossa essência está, mas é como se fosse uma água. Você tem uma caixa d'água gigantesca, infinita, na verdade infinita, de água, que faz parte do campo unificado, que é da sua essência, que é do lado espiritual. Ela está, e ela tem uma mangueira, e você está aqui e tem uma outra mangueira. Então imagina isso como um sistema hidráulico. O que acontece? Na sua propriedade tem muita água, você tem alguns canos, mas falta uma conexão desses canos para que você possa usufruir desta água que é a sua essência. Então, essa, para mim, a melhor metáfora é a metáfora de um sistema hidráulico. Então, eu posso ter um poço artesiano aqui com água para 30 anos, água farta, pura,
completamente cristalina e está usando água suja, está usando água contaminada, água cheia de agrotóxicos, águas que são problemáticas, mas eu tenho na minha propriedade essa água. Mas por que eu não consigo trazer esta água que é minha, que é do meu direito, que está dentro de mim? Por que eu não consigo? Porque esta conexão dessas duas situações, que é o de cima com o de baixo, no xamanismo é o eixo vertical da roda de medicina. Então é quando aquilo você não tem os elementos para fazer essa conexão dessa realidade material com a realidade espiritual, então nós não usufruímos desta água. Então o que acontece? Algumas pessoas, por não conseguirem, não acreditam que tem esse poço artesiano. Então nós vamos ver pessoas assim. Então eu não tenho água, aqui em casa é uma seca. E o outro sabe que tem água, ele sabe. Então ele vai ter que fazer um trabalho de cavar um poço, esse é um trabalho de purificar, de encontrar. A água está lá, mas ela não é acessível ainda, porque você precisa buscar essa água. Então algumas pessoas desacreditam que tem, outras pessoas, por essa dificuldade de conexão, eliminam totalmente a parte material da vida. A parte material ela é desqualificada, eu vou viver só no espírito, porque isso aqui não me corresponde, porque isso aqui é tudo horrível. Então, a nossa energia espiritual, o que ela quer na energia material é ser a dona, ou seja, ela quer usar este corpo para trazer essa energia, conectar-se. Se a energia espiritual, se ela não quisesse isto, ela simplesmente não precisa disso. Mas se você é um ser encarnado, e se você tem uma essência, e se esse ser encarnado aqui, quem projetou ele, não foi seu ego, então foi alguém. Então foi alguém superior ao seu ego, por alguma razão. Então a energia divina, ela quer comandar a vida, mas para ela você veio para ajustar esta conexão. A nossa tarefa existencial é permitir essa conexão. Não é construir impérios, é construir este império dentro de você, onde a sua energia está conectada com a sua energia divina. Então você conecta você com a energia divina, a parte material, a parte aí que a gente conhece, que a gente pensa que é só isso, mesmo que você não pense que é só isso, parece que falta uma chave de percepção de como fazer isso. Então, como fazer isso? Eu não sei fazer, eu acredito que você está dizendo verdade, assim, acho até que você tem razão, mas eu não sei juntar uma coisa com a outra. Então, quando a pessoa não sabe juntar o espiritual com o material, ela está seca. Ela não tem aquilo porque já não satisfaz. Sabe tem uma época do nosso desenvolvimento espiritual que a gente se sente como aquele cara da Matrix, daquele filme Matrix, que ele tomou a pílula junto com o Neo, ele viu que era Matrix, mas ele não conseguiu seguir. Então, este estado, ele é muito complexo, porque eu já não me identifico com o mundo material no sentido dos jogos, mas eu também não sei fazer a conexão. Então, é como se vocês fossem meio um zumbi, que você não se encaixa nem lá, nem cá. Então, aonde eu estou? Aonde eu estou? Eu estou aqui com uma necessidade, nós todos encarnados, com uma necessidade de fazer esse encaixe. E como fazer esse encaixe? Aí está o segredo, como fazer este encaixe? Então, esse encaixe exige alguns parâmetros para que você chegue lá, porque senão não vai ter, é como se fosse assim, é como sempre metáforas, né? Eu tenho um porta-aviões e um navio não para de balançar, o porta-aviões precisa baixar, ele precisa baixar. Quais são as condições atmosféricas para que ele baixe? Então, se tiver um furacão, o porta-aviões fala, amanhã nós vamos tentar de novo, porque hoje deu uma ventania tão grande que o porta-aviões não pode baixar. Ali vem uma onda do mar tão gigante, o mar tá tão encrespado, ele tá tão violento, que aí o cara lá do porta-aviões fala assim, né, o que tá com o avião, ele fala assim, mais uma tentativa fracassada. Hoje não vai dar pra gente baixar o avião de volta.
calma aí, vamos esperar um momento propício. Qual é o momento propício? Que o mar esteja tranquilo, que não haja ventania e que o navio esteja parado. Porque senão não faça conexão, não tem jeito do avião descer. E ali é a mesma coisa. Então nós somos esse navio agitado, sujeito a trovões e ventanias, tempestades e ondas gigantescas, e o avião tá aqui, ó, rodando, rodando, a sua vida inteira pelejando, desculpa a palavra mineira, pelejando para baixar, mas não baixa. Não baixa de jeito nenhum. Por quê? Porque você não para. Porque a gente não acalma o coração. Então, o que que tá fazendo esse barco movimentar desse jeito? Aí que é a pergunta. E eu comecei falando de medo, hein, gente? Medo. Medo. O medo tá confundido com a emoção. O meu medo gera que movimentos internos. E aí vira um tumulto. Aí tudo aquele tumulto. Aí o tumulto. Aí no tumulto não tem conexão. Então, isso não tem no tumulto, não tem conexão com a alma, não tem conexão um com o outro, não tem conexão, porque está tumultuado. Então, a gente precisa entender esses tumultos. Alguém aqui falou que é o ressentimento. Não é só o ressentimento, são todas as nossas emoções. É o ressentimento, é o medo, é a raiva, é a frustração, é o perfeccionismo, o excesso de controle, a inveja. São essas emoções que lá no Mahalila, elas são as serpentes que baixam a nossa vibração. O que significa baixar a nossa vibração? Vamos mudar a palavra baixar. Tumultuam a nossa vibração. Se eu, em vez de falar baixar e falar tumultuar, você entende melhor? Essas energias tumultuam a nossa vibração. Então, se você está dentro de um tumulto, como é que você se conecta? Então, aí entra todo o nosso trabalho de olhar para isso. Por que eu estou tão tumultuada? O que é? E ir aprendendo com isto a soltar. E a soltar é entender. Primeiro passa por entendimento, depois passa por perdão, passa por soltar, passa por uma compreensão. Então, o compreender a lógica da existência, no sentido não material, de lógica mental, mas compreender as leis, compreender como o universo funciona. Então, ali a gente vai ficando, abrindo mais espaço para começar a soltar, porque no nosso sentido emocional, muito tumultuado, nós estamos sempre com medo, agitando o nosso coração, agitando as relações com os outros, agitando a nossa relação com Deus, agitando. E ali não tem jeito de fazer nada, é um mar agitado. Você já curtiu algum mar agitado? Alguém por acaso andou de navio? Eu não andei de navio até hoje, só de barco, mas de navio não. Eu não sei como é que é a experiência de um cruzeiro, nunca passei por essa experiência. E muito menos por um cruzeiro numa tempestade, onde está todo mundo mareado, vomitando, passando mal. Então, isso não é agradável. Então, a gente vive uma situação coletiva de mar agitado, onde as emoções de um batem na do outro e ali rebate outra vez, e são um efeito dominó, onde a gente retroalimenta emoções sem conseguir se conectar com uma verdade, com uma intuição verdadeira, sem conseguir conectar um com o outro. Tudo isso são situações onde a gente precisa observar. Então, vamos olhar para dentro de nós nas situações onde o mar se agita. Peraí, o que eu preciso ver aqui? O que eu preciso ver aqui? Meu, reconhecer meu. Porque é como nós lidamos com as situações que é o ponto da história. Não que eu não possa falar, construir relações saudáveis uns com os outros, mas sempre tem um lado nosso que a gente precisa olhar e descobrir qual é. Eu não tenho de antemão, não sei qual. Você, olhando, precisa descobrir qual. Qual é o lado seu que se pega nisso? Sempre no fim é medo. Se você observar, derivando. Essa palavra é ótima, né? Eu lembrei de meu quando eu era engenheira. Vamos fazer uma derivada. Aí você vai derivando, já chegando a uma coisa. O que é derivada? É algo que deriva daquilo. Vai derivando. Você vai chegando numa coisa bem simples, que é, no fim, o medo. Pode observar. Medo. E aí o medo, ele é um grande problema na nossa vida.
muito problemático, porque ele é necessário, ele está a favor da existência, ele nos salva de situações quando a gente precisa de salvar a nossa vida, por exemplo. O medo, ele está a serviço, mas o medo é aquela força tão absurdamente poderosa que está a serviço, que ela precisa ser bem conhecida, porque senão ela fica contra. Ela é tipo aquela mãe tão controladora, né, que quer estar ali com uma boa intenção, mas a boa intenção de preservar, ela acaba sendo um grande problema porque a gente não vive, não percebe, não entra em relações, não solta, não acalma o nosso coração, porque nós estamos sob o efeito do medo, diluído lá no fim. Parece outra coisa, mas não. Parece outra coisa. Por exemplo, qualquer emoção, se você for derivar, você vai chegar lá no medo. A necessidade de passar determinadas imagens, a inveja, tudo no fim, tem medo. Medo de que eu não tenha valor, que ninguém me reconheça, que isso, que aquilo. Medo das coisas não saírem como eu gostaria. Medo, sempre é medo. Então, o medo, ele é algo a ser analisado, assim, por uma vida, para uma vida. Não é uma coisa que você analisou ali e já está pronto. Quais são os nossos medos lá inconscientes e quais são as formas que nós lidamos com ele quando ele aparece e a gente nem reconhece que ele apareceu. Ele está ali. E quando a gente confunde ele com a intuição e etc, e etc. Então fica aqui esse desafio para vocês hoje, essa proposta de desafio, que é olhar para essas emoções, esse mar agitado que agita o seu coração, essas emoções que aparecem de repente e que a gente não se dá conta e vai ali mexendo sem parar um pouquinho para observar o que está passando. E segundo ponto, a sua emoção é traduzida, o seu medo é traduzido como intuição. Você já parou para pensar isso? Você algumas vezes coloca no colo da intuição algo que na verdade é só medo? Preste atenção então nesses temas para essa semana. Um grande beijo a todos vocês, nos vemos na semana que vem e até lá!